Aí está! Bom dia, pessoal! Sexta-feira, quase dei de frente no ninho aqui. Sexta-feira, 20 de fevereiro. 20? É isso aí. 20 de fevereiro de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 51 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos... Cala a boca, Kelly. O que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, já começou a tocar os refugos do X. Primeiro recusado com sucesso, pegando o Zafre da cavalgada para levar para o bairro Santa Teresa. Mais uma pegando o Zafre. Mais uma para buscar 5 km. É impressionante, os refugos vêm tudo junto. Daqui a pouco para. Vocês viram o céu? 676, buscar no Zafre da cavalgada. Impressionante, olha. O pessoal tá com grana. Resolveram fazer as compras pro final de semana. 3 corridas recusadas no Zafre da cavalgada. Ah, como é que eu sei, Daniel? Eu sei. Não dizia ali 3621. Começou. Eu nem vi a previsão, mas o tempo tá horrível. Não sei se vocês conseguiram perceber no início desse take. 24 graus tá dando aqui, mas qual é a previsão? Vou aumentar a temperatura então. De chuva até o meio-dia. Depois para um pouquinho. 13h04 chove de novo, depois para. Então vai ser só durante o dia. E chuva com 16 km por hora. Quantidade de água 5,7 milímetros. Então não deve ser nada de extraordinário. Talvez só para atrapalhar o trânsito, na verdade. Que é os horários de Lima que vai chover. Agora, depois das 3 às 4. Ó, mais uma para buscar... Olha só, só para vocês verem que eu não estou mentindo, eu não estou exagerando. Buscar 4,8 km, tia. Aonde é? Tramandaí. Uma viagem de 6,92, que é praticamente a mínima do X Diamante atualmente, que é 676. Que loucura, cara. Que loucura. Vai, isso dá um ruim, sabe? Qual é a relação dessa corrida? 1,28, então a viagem não tinha... Era bem curtinha pelo jeito, eu nem vi qual é a distância da viagem em si. Enfim, mais uma 676, pegar na João Moura, buscar 2,4 para levar mais 2,4. E assim é. Assim que acabar os refugos, daí deve vir alguma coisinha que deve fazer. Enquanto isso, vou ficar parado aqui esperando o meu principal passageiro do dia, o próximo. Aqui no meu ponto, no beco do Cafofo do Sol. Vamos tentar isso aqui, ó. Buscar 2 km na cavalhada. Só espero que não seja no Zafra, mas não deve ser. Porque o destino é Azenha, lá na Anhanguera. Beleza. Partiu Azenha, buscar meu primeiro passageiro do dia, Juliano. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. E caiu o mundo de partida em Porto Alegre, hein? A bomba d'água, olha só. Tô chegando aqui na Anhanguera pegar passageira. E despencou essa água aqui da cavalhada. Que não permaneça por muito tempo, que isso aí dá alagamento rapidinho. Esse volume de chuva dá alagamento rapidinho em algumas ruas de Porto Alegre. Que passe logo. Estamos aqui no Morro Santo Antônio. Buscar Mércia. Lá no fundo parece que está parando de chover. Como vocês podem perceber, dá para ver alguma coisa no céu. Não sei se vocês podem perceber, na verdade. E eu estou chegando aqui na Joaquim Cruz para pegar a Mércia para levar lá para o Moinhos. Segunda viagem do dia. Lá na frente já tem sol, ó. Eu fico muito ansioso com essas chuvas fortes aí e tal, enfim. Não preciso dizer muito, falar muito a respeito, né? Cadê a Mércia? Bom, que bom que ela não tá na calçada, né? Senão estaria toda molhada. Tá ali vindo ela, ó, bem comportadinha, uma senhora. Bom dia, Mércia! Vamos lá pro Moinhos agora, então, levar para Quintino Bocaiúva. Bom dia, dona Mércia. Essa chuva só para atrapalhar nossa jornada, né? Vamos lá.
É que a moça entrou agora há pouco e entrou uma nuvem d'água junto com ela. Da chuva. Pegou na hora que ela abriu a porta ali. Vamos ali na Quintino? Tá, fechou, senhora. Dinheiro em festa pra sair de noite, tudo, meu pai ficava mais tranquilo, nós só saía com ele. Tá diminuindo a chuva agora. Ai, que bom, que bom. Cada vez que desce, eu sobe aquela água, né? Lá na frente o pessoal se embolou, ali na luta, sabe? É? Tudo embolado. Ué? Não consegue, né? Mas é essa. Eles com tudo lá se arrastando, as SUV voltaram tudo pra Porto Alegre. Ah, O pior é que se tiver que partir lá no meio é complicado, com chuva o carro patina. é, né? Vai... Eu vou dar um espacinho pro carro da frente e vou tentar ir num tirão só, vamos ver se a gente consegue. Não saíram ainda, estão parados, né? Agora a gente só vai. Esse aqui tá descendo de ré, ó, não consegue subir. Agora a gente passa por cima de todo mundo. Ai, meu Deus, não. Eu lhe disse que eu quero chegar aos 100 anos. Não, a senhora vai chegar. Não, é só porque se tu diminuir aqui no meio da lomba com chuva, tu não sobe. O que aconteceu com aqueles boca aberta lá de cima, ó. Era o tio do meu pai. Viu? É só assim. Era o tio Gonzaga. Ele era nordestino, mas morava no Rio, casou com uma tia do meu pai, né? Uma tia dele. Moravam no Rio. Isso faz muito O Luiz tempo. Gonzaga? Hã? O Luiz Gonzaga? É, ele era nordestino, mas não era um cantor, ele era um morenão, tudo, mas ele era maestro, tocava assim, assada da música, tudo, morava no Rio, casou com a tia Terezinha. Daí quando eles vinham do Rio, coitada da velha, né? Meu pai já faz 30 anos, eles devem fazer uns 50 que morreram, mas eu lembro deles assim, chegava ele falava assim, a Terezinha, ai não, a gente veio com o cabelo, o que houve, tia? Não, o Gonzaga disse que tem que correr, senão não sei o que, o carro pega fogo, assim, assado, e ele só ria assim, que safadeza que tinha pra velha, ele vinha do Rio pra cá na 1000, né? Sim. Com aqueles carros, naquele tempo, com aqueles quadrados que não dá. Mas que mentira, mas eu disse, mas onde é que a tia Terezinha acredita que se vai pegar fogo se não correr? Coitada. Aqui que seu time fica concentrado, ó. Aonde? Nesse hotel aí. Sempre dia de jogo eu passo pelo ônibus do Inter aí, a escolta da Brigada Militar. Eu vejo a saída pelo Baldaço. Ah, a senhora acompanha o Baldaço? Acompanho. Então a senhora é daquela torcedora, não dá pra dizer que é de arquibancada, porque eu já sei que a senhora é dona, inclusive, da cadeira vermelha, né? Cadeira vermelha, meu filho, eu sou da cadeira cativa. Ah, a senhora é cativa mesmo. Minha cadeira Colorada desde criancinha valendo. Colocada, mas eu tenho a comprovação que é cativa, eu tenho a carteira mais antiga. É, eu pago metade da cadeira, porque eu tenho a minha cativa, né, locada, eu pago 137 por mês para ir no jogo, sem fazer check-in, sem fazer nada. É. Lugar marcado com a cadeira no meu nome. E a senhora é mais colorada que o Baldaço, então, né? Hã? A senhora mais tempo, eu sou mais tempo. Eu vou fazer 70, ele tem 50, sou mais tempo. Fui muito jogo, viu? Os campeonatos brasileiros, viu? Jogando do gol do Figueiredo, aquele do Corinthians que a gente levou um banho de mangueira, a chegada do Mundial, o Grêmio e qual foi a excursão mais longa que a senhora já foi para ver o Inter? Já saiu do estado? Não, do estado não, porque meu pai era meio cagão, assim. Ah, é? Era mais legal. Ele ia pra Carazinho, mas não queria ir a Floripa? Ele a Carazinho, acho que foi mas isso aí faz tempo, quando o pai era vivo, morreu há 30 anos, aí depois eu casei, meu marido era gremista, virou colorado, pegou minha carteira pra ir, e não me deixava sair. Como assim seu marido virou a casaca? Ele virou a casaca só pra sair com meu pai, eu não pra lhe conquistar, então. Eu não gosto quando a pessoa muda de time só pra babar o outro, cada um tem que ser o seu. Sem dúvida nenhuma. Não tem que passar. Com certeza. Tu é tal, então é melhor assim. E daí ele me cortou de, porque ele não queria que eu saísse, mas assim que eu me separei, eu voltei de novo. Ah, tá. Eu por mim, ia pra tudo que é lugar, meu filho, ao invés de ser doida, mãe, tu ainda não. Eu sei às vezes da casa da minha mãe, que eram umas 2 ruas ali embaixo, perto da igreja de Santo Antônio, ia a pé. Passava lá pelo cemitério, descia, passava pelo campo do Grêmio, ia a pé. Jogo de campeonato gaúcho lá no Beira Rio. Fazia tudo a pé, era mais nova, agora me cansa andar, né? Já quebrei tornozelo, dedo, não sei o quê. Mas antes eu ia tudo a pé. Depois eu voltava até a Bento Gonçalves, ali eu pegava um ônibus pra subir, que daí subia logo. Não é bravo. Ah, sim. Ia sozinha no jogo. Quando eu vi, mas tu não me dou lá, eles me respeitam, tô no meio da torcida. Eles, tudo, e no fim eles estão tudo conversando comigo, dona, não sei o que mais, assim. Pode. Torcedor ilustre, então. Também, mas a gente tem que se adaptar, né? Sim.
nas coisas novas todas, os outros filhos aí não. É, mas é legal uma coisa, é a coisa que eu gosto de fazer. Eu nunca fui de sair para baile, para isso, para aquilo, nem nada, não gosto dessas coisas. Estamos chegando então agora. É, onde é que você nunca vi? Eu ia no consultório dela ali perto da Ipiranga. É na próxima, sem essa, é a próxima esquerda lá. É. A senhora fica à direita. Eu não sei que 3, né? 673 a senhora colocou aqui, né? É esse número, não sei qual número que é. O 673 é desse ou daquele lado? É à direita, eu vou deixar a senhora na calçada, pode ficar tranquila. Depois tem que ir pro Bananeiras. É, depois vou na Bananeiras. E depois na Lomba. Depois na Lomba. Eu vou ligar pro meu filho, porque ele disse que ia me levar no dentista, não sei o que, mas eu já tô aqui. Ele disse que ia passar lá de certo uma hora lá na minha casa. Eu digo, tô indo. Bananeiras, me pega ali. Ele mora no fim da Protásio, lá naqueles condomínios lá. Porto Rio Grande? Não sei, um desse lado bem grande, que tem piscina, tem não sei quantas torres, é bem bonito. Deve ser o Porto Rio Grande. 10.535. Eu acho que é. Eu sei, eu sou tarado para essas coisas. É? É aqui, ó, Clínica Lavinsky, senhora. É isso, é deles. Muito bem, prazer conhecê-la, tudo de bom, bom final de semana aí. E sorte pro Colorado amanhã. Se bem que amanhã tá ganho, né? Amanhã tá ganho o negócio já, né? Sim. Ah, tá, sim. Vamos combinar que tá. Quero ver pelo menos uns 6 gols também. Feito. Meu Deus do céu, já de segunda, não é nem de partida, é de segunda essa aí, dona Mércia. Que delícia de senhora de conversar. Fui dando corda pra ela, foi falando sem parar. E não parou ainda, agora vai encher os ouvidos da doutora. Tá vindo 13h20 à esquerda. Henry, pegar aqui mesmo na Quintino e levar pro Bagé. Tá vindo pra pagar uma cirurgia do filho. Depois ela tem que ir lá no posto Bananeiras, tem na Aparício, pertinho da casa dela, por sinal. Pegar uns negócios da diabetes dela. E depois ir lá na Lombo Pinheiro, que ela tem uma consulta de dentista agendada. Ela entrou reclamando dessa rotina dela. Porque não sei o que, babá. Mas eu vi que parece que isso aí que envolve a vida dela, sabe? Daí começou a falar do Colorado, que ela é torcedora desde sócia fundadora, patati patatá, enfim, que baita conversa. Baita conversa. Pegar o Henrique no 13h20 da Quintino, levar ali pra Bagé. 11h40. É a melhor vibe do FM! Vamos nessa, tá de chuva! As velhinhas que estão na cabeça da galera. Boa! Vamos nessa, meio-dia e 5 minutos, como prometido, abriu o programa de hoje com capital inicial do acústico Primeiros Erros, um bom início de tarde, ao menos na região aqui do litoral norte, Capão, Atlântida e Xangri-Lá, não é que chora. Nós estamos recebendo Aqui, né? Feito, moço, um bom almoço pra ti, um excelente final de semana. Valeu, tchau, tchau. Contar pra vocês a coincidência que aconteceu agora aqui. Eu contei pra ela, ela não acreditou, achou que eu tava inventando. Mas depois no começo ela achou que eu tava inventando. Mas ela disse que tem no mínimo 4 Lauras que trabalham. No mínimo 4 Lauras. 4 Lauras que trabalham no escritório dela, né? Da firma que ela trabalha. Essa viagem aqui eu trouxe a Laura, que eu peguei num escritório de contabilidade da Lucas de Oliveira, quase esquina com a Protásio. Eu trouxe aqui na Protásio Alves, eu trouxe ela para um restaurante aqui, esquina com a Yves Corcel. A coincidência é que anterior a ela eu peguei uma Laura também, nesse mesmo escritório de contabilidade. Eu levei para um crossfit que tem na própria Lucas de Oliveira. Entenderam? Busquei uma Laura, levei para Lucas, na sequência tocou outra Laura no mesmo endereço de origem. Essa é a coincidência. Sabe o que significa? Absolutamente nada. Como diria Tadeu Schmidt. Vai pegar o Jarbas aqui na Protásio Alves e levá-lo lá para o bairro São José, Rua Martins de Lima. Faz 21 anos. Ela faleceu no dia 8, ela deve ter sido cremada em dia 11, porque ela estava no interior, teve que ser feita trazer a função. Tem que secar, tem que vir caixão especial. Foi um dia complicado aqui. Punk, né?
Eu acho que a cremação é válida, tudo, mas te deixa um vazio, né? Tu não vê o encerramento da coisa, né? É. Pelo menos assim, quando tu põe assim num buraco, parece que aquilo se fecha, pá, tu sabe, né? Aí não, aí leva pra dentro e tu só vem buscar o pacotinho depois. Muito E obrigada. pra depois jogar no mar. Feito, senhora. Tudo Bom de bom aí. trabalho. Bom final de semana, viu? Tchau, tchau. Não parecia que tava vindo para duas cerimônias de Colégio Medianeira. Não sabia que existia esse colégio com este nome Medianeira. Ah, tá, é o que tem ali. Tá, já sei, mas eu não sabia que o nome era este. É uma senhora que tá vindo agora para uma cerimônia aqui no Ângelos, crematório. Não sei se vocês repararam, pegaram a referência. Aqui no cemitério, bairro da Medianeira. Primeiro eu trouxe ela pro Ângelos. E ela, quando a gente parou na sinaleira ali da Vicente com a Oscar Pereira, ela disse que depois ela tem que ir lá pro outro, lá pro crematório metropolitano, que ela tem uma outra cerimônia. Eu pensei, tá, mas a senhora trabalha no cemitério? A senhora faz algum tipo de assessoria? Disse, não. São 2 corpos, eu tenho que me despedir. Eu disse, pô, mas se combinaram? Ela disse, eu acho. Mas não parecia tão abalada, sabe? Não sei qual é a relação que ela teve com essas pessoas que se foram. Mas eu sempre fico na dúvida, como é que eu vou lidar com o passageiro quando a origem e o destino é cemitério. Nunca sei se for de boa, se vou... Me diz aí, deixa no comentário. Qual é a tua postura, né? Enquanto transportando um passageiro, né? Com origem ou destino cemitério, né? Deixa no comentário aí. Edi 36, agora eu pegar aqui o Rodrigo no Colégio Medianeira, na rua Gomes Carneiro com a Teresina, eu acho que é isso, né? Eu sei que é pertinho que eu vou levar já, mas eu já esqueci. É aqui nas redondezas. É no bairro Santo Antônio, eu acho. Tenho certeza. 25 para 1 da tarde. Depois da sinaleira, na loja em seguida. Na loja de motos ali? É, bem onde tá. Feito, amigão. Feito. Uma boa tarde aí, um Obrigado, excelente final de semana. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Nós vamos achar um lugar para almoçar. 13h58, tô com fome. Tomei café cedo hoje. Só me enrolei para sair. Avenida Farrapos, bairro Floresta, 13h58. Foi um arrasto essa última meia hora aí. Fiz 2 corridas. Se eu não me engano, as 2 foi X. Essa foi 9h64 e a outra 8h79. Aí no Comfort, curtíssimo. Enfim, para aqui na Álvaro Chaves. E vou almoçar porque eu tô morrendo de fome. E depois vamos dar ali no meio. Tem que achar uma vaga para estacionar aqui. Ah, rua de escola. Escolhi uma rua de escola. Aqui tem o Marista São Pedro. É isso, né? Marista São Pedro que tem aqui, né? Mas eu acho que não tem aula hoje. Se bem que agora não é mais horário de entrada, né? Nem de saída. Mas não parece que tá aberta a escola. Enfim, mostrar aqui pra vocês, ó. Esse prédio à direita aí, ó. Colégio Marista São Pedro. Mais um da rede dos maristas aqui de Porto Alegre. Se organizasse não dava certo, ó. Já tava até desistindo. E já ia ligar X. Exatamente 9 minutos almoçando. Exatamente 9 minutos almoçando. Enquanto eu tô guardando minha marmita. Tocou. A relação tá terrível. O quilômetro tá terrível, 2,01. Mas tá dando 77 pela hora. Então nós vamos lá. Rua Boqueirão. Será que não é Rua Boqueirão ou Avenida Boqueirão aí? Igara Canoas. Acho que é Avenida Boqueirão, não. Porque a Avenida Boqueirão, ela sai do centro de Canoas até Guaju, né?
rasgando o Igara, eu tô errado. Então não deve ser Rua Boqueirão, deve ser Avenida Boqueirão. Liga a Cláudia aqui na Almirante Barroso, 720, é um prédio comercial que tem do lado dos bombeiros ali, né? Da Cristóvão com o Almirante Barroso. Tem ali o Corpo de Bombeiros, né? E do lado tem um prédio comercial. Toda vez que eu passo por ali, vazio, sem chamada, sempre toca. Eu acho que eu tava de castigo todo esse tempo, sabe? Porque foram aproximadamente 10 minutos almoçando. O tempo que eu me arrastei até achar aquela vaga ali. E só tocou uma corrida. Justamente essa. Eu acho que eu tava de castigo. Mas enfim, essa corrida aqui tá ok. Pela relação de valor ganho por hora. E nada mais. Agora a grande dúvida é aquela coisa que eu sempre falo quando falo do site de Porto Alegre, né? E depois? Será que eu consigo uma sequência que me pague e justifique esse investimento em 77 pilas a hora? Entende o que eu tô falando? Na prática eu vou ganhar R$31, eu não vou ganhar 77 pila a hora. Eu só vou ganhar 77 pila a hora se eu fizer outra de R$31 em 20 minutos depois da sequência. Então tem que tomar cuidado com esses números também, que às vezes pode te enganar. Se o cara não souber interpretar, porque como dizem, né? A interpretação de... Vou mostrar pra vocês o que eu tava falando aqui, ó. Aqui é Cristóvão Colombo, aqui na direita vai ter o Corpo de Bombeiros. Quando eu entrar na Almirante Barroso, aí é o Corpo de Bombeiros, Pelotão Floresta. E ali tá a Cláudia me aguardando. E comendo, né? Ah, mas daí é muito envolvimento, né, tia? Não, mas acho que não é ela, 720 é esse prédio mesmo, mas o PIN tá mais embaixo. O PIN do caso da Cláudia tá mais embaixo, não deve ser aquela ali. Vamos torcer pra que não seja, né? Eu não vou levar ela tá comendo um pastel. Acabei de almoçar. Não vou levar ela comendo um pastel. Tá, então é ela mesmo, que ela já me viu, já me olhou, já achou graça do meu carro. Ela vai vindo aqui, né? Do outro lado da rua. Tá, do outro lado da rua. É a Cláudia? Vamos ver se é a mesmo. Oi, é a Cláudia? Aí, desculpa, apareceu 720 pra mim. A senhora tava do outro lado da rua, né? Não tem problema. É que eu coloco pra não dar erro. Certo, vamos ali na Igara, Boqueirão 756, né? Isso é uma clínica. Coloprocto. Vamos lá. É por aqui? Ali na frente. Feito então, uma boa tarde pra ti, um ótimo final de semana. Como eu desconfiava, é na própria Avenida Boqueirão. Uma clínica de aparelho digestivo, a senhora com jalequinho branco e tal. Deve trabalhar na clínica com certeza, porque ela vinha com um colherzinho daqueles que carregar vacina ou qualquer coisa parecida, né? Enfim, agora deixa eu me posicionar, achar um lugar para parar e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo, 2h28. Tá, mas só para concluir o raciocínio do take anterior, para hashtag dica do diário de hoje. Inventei de pedir pro estagiário do ChatGPT criar uma thumbnail padrão para eu colocar nos vídeos e disse que o tema que fosse vlogs, né? Vlogs de motorista de aplicativo. Pedi para ele assim, faz uma capa usando esse boneco, que você já deve estar acostumado, para que eu use como thumbnail nos meus vídeos do YouTube. O tema do canal é vlogs de motorista de aplicativo. Daí colocou lá uma frasezinha, dicas. Disse, pá, agora tem que entregar dicas, né? Nunca foi minha pretensão, mas acaba acontecendo naturalmente quando eu compartilho minha experiência. Muitos que estão chegando por aqui são porque querem aprender, querem saber, querem discutir, patati patatá, né? E dei uma crítica em relação a isso, até porque eu também comecei como consumidor de conteúdo de aplicativos com esse objetivo, né? Saber, por exemplo, quanto que ganha um Uber em Porto Alegre. Até hoje eu não obtive a resposta. Fica a dica aí para tu que está te perguntando. Então a dica do diário de hoje então é, primeiro, use. Durante muito tempo eu critiquei, tá?
use uma ferramenta de cálculo de ganhos. Eu, por exemplo, uso o Gigo, não é propaganda para eles, porque eu pago direitinho todo mês. Mas poderia ser, né, Gigo? Poderia deixar um patrocínio aqui no canal, fazer um bannerzinho aqui, pá, trocar uma ideia, fazer um patrocínio, né? Mas esse assunto para um outro podcast que eu que tenho que participar, vocês não. Use uma ferramenta de cálculo de ganhos. Defina seus parâmetros para saber quanto que tu quer receber por hora, quanto que tu quer receber por quilômetro, para que ele calcule e quando ele vem cuspir na tela as informações da chamada, tu entenda se é bom ou se não é bom, né? Todos esses aí tem as corzinhas, os semáforos que eles chamam, né? Daí tu define aquilo que é bom é verde, aquilo que é ruim é vermelho, o que for meia boca tu define como amarelo. Tu que define os teus parâmetros, né? A gente fala muito em R$2 por quilômetro, 50 pila a hora. Sim, são esses os meus parâmetros que eu utilizo para trabalhar, para aceitar uma corrida. Apesar de que em muitas oportunidades eu acho um absurdo receber só R$2 por quilômetro, principalmente na hora do pico, da tranqueira, da chuva, aquela coisa toda. Mas em média, se for pensar em média, ao longo de um período inteiro de trabalho, R$2 por quilômetro é razoável, assim como 50 pila a hora. Também acho que em alguns horários, se fizer menos que 70, 80 reais, você está perdendo dinheiro, né? Mas, de novo, em média, tu vai receber ao longo de um dia, 10 horas, 500 pila, tá bom, né? Vamos combinar? Tira ali teus custos, sobra uns 350, 400, dependendo de cada um. Pô, não dá para dizer que é ruim, né? Então esses são os parâmetros que eu utilizo para decidir o que eu defino como uma corrida boa, como uma corrida ruim, em relação a... na minha teoria, essa corrida que eu fiz para cá é terrível, porque já foram 4 minutos falando com vocês e não tocou nem para mandar merda. Então, na minha opinião, a corrida boa é aquela que te deixa pifado com a próxima, mesmo que às vezes te pague pouco. Então, às vezes é interessante tu fazer uma corrida, se tu tá dentro de um buraco, né, numa região com pouca demanda, mesmo te pagando mal, que vai te colocar dentro de uma região com alta demanda, ok? Então é isso que eu defino às vezes, tipo, é melhor estar lá daqui a 20 minutos recebendo um por um, do que estar aqui daqui a 20 minutos passando raiva sem receber porra nenhuma. Tá, mas a dica é o seguinte, além de usar as calculadoras, que durante muito tempo eu critiquei, porque eu dizia aqui, vocês os mais antigos vão lembrar, que é aplicativo de mentiroso, de preguiçoso, desculpa, eu usava essa expressão, porque tem preguiça de fazer conta. Depois que eu comecei a usar, eu vi que como realmente facilita. E outra, muitas vezes não é aquilo ali que define, que faz com que eu receba, já me perguntaram algumas vezes isso. Talvez o principal fator que faça eu decidir aceitar ou não numa corrida não é nem o quilômetro e nem o valor por hora. Aí um detalhe, tá? Um parênteses aqui. É mais fácil olhar por valor por minuto do que valor por hora, porque o valor por hora te ilude, que nem agora. Essa corrida aqui dizia que eu ia receber R$77 a hora, porque me pagou R$31 em 23 minutos. É mais ou menos essa a conta. Só que agora já faz 6 minutos que eu não recebi porra nenhuma, então eu não vou receber 77 pila a hora. Eu só ia receber se eu conseguisse uma outra relação, uma outra corrida coladinha com a mesma relação. Então te atenta aos minutos, os minutos são mais sinceros, né? Tipo, eu vou ganhar R$1 por minuto, 1,20 por minuto em 20 minutos, vai dar R$30. Faz as contas aí, tá? Isso aí te entrega uma informação mais precisa. Depois, tu vai ter que trabalhar para de novo conseguir R$1 por minuto. Mas, então, concluindo o raciocínio, que eu comecei e não terminei, já misturei um monte de coisa no meio, hashtag dica do diário de hoje, o fator mais importante que eu utilizo, a informação mais importante que eu utilizo para decidir faço ou não faço uma corrida é o destino. Se o destino é, primeiro, seguro, né? Primeiro, se ele é seguro e tal, né? E segundo, se ele vai me deixar com uma corrida na sequência fácil, né? Aqui em Canoas, eu julgo ok, tá? Não é dos piores locais para se estar, é colado em Porto Alegre, é uma cidade grande, tem quase 500 mil pessoas. Liguei o X agora, vai tocar, né? Vai tocar desaforo, mas vai tocar, né? E esse horário que se faça esse tipo de coisa também.
qual horário. Depois das 2 da tarde até no máximo 5 horas, dá para dar para essas escapadas. Dá para dar estas escapadas. Ó, 10 pila para stay. Não, aí nós não vamos para stay, nós vamos piorar a situação. Vamos tentar retornar. Tá? Eu acho que talvez tu tenha aproveitado alguma coisa desse take interminável. Tamo aí, tentando cair do diamante. De tanta coisa que eu recusei já. Perdi uma de 62 pila no Tururu para Viamão. Pro centro de Viamão. Ah, fiquei de cara. Por que eu não consegui essa corrida? Ah, centro de Viamão é mais fácil voltar a Porto Alegre do que aqui de Porto Alegre, aqui de Canoas, né? E 62 pila. Mas enfim, alguém foi mais rápido do que eu, né? Eu tenho que me lembrar que quando sai de Porto Alegre, Tururu, tu tem que... Pá! Você tira ali, sabe? Vai com o Tururu, pá! E depois tu vê. Porque vai aparecer a tela ali, daí tu analisa direitinho com calma. E daí se der pra fazer, tu faz. Porque se tu ficar parado olhando que nem um 2 de pausa que aconteceu, olha só, fiquei assim, olha, 62 pila, vi a mão, daí eu me dei conta, Tururu, pá! Outro motorista encontrou. Encontramos outro motorista. Vai se fuder. Dá a balinha e tira, dá a balinha e tira, dá a balinha e tira, né? Só no nosso. Take chama a corrida. 20 minutos depois. 20 minutos depois, eu continuo na mesma esquina parado aqui. Já recebi o aviso do estagiário que minha taxa caiu para 44%, então meu Uber Pro Diamante está em risco. Sem apologia. Sem apologia ao Uber Pro Diamante, tá? Por favor. Direcionei para Porto Alegre. Para parar de tocar 6,76 na Redondeza. Já recusei, sei lá, umas 20 corridas de 6,76 aqui na Redondeza. Que eu não quis fazer. Porque, na minha opinião, é perda de tempo, mas eu já concluí que eu perdi tempo. Perdi dinheiro também, né? Além de perder 20 minutos, não fiz nada. É disso que eu tava falando no take anterior. Exatamente disso que eu tava falando. Exatamente se concretizou aquilo que eu tava falando. Que adianta tu fazer uma corrida que te promete 77 pila a hora se tu passa 20 minutos depois sem ganhar R$1. Né? Por isso que é importante, mais uma vez eu digo. É que hoje, sexta-feira, tá muito estranho, fevereiro, a demanda tá toda perdida. Não dá para saber se é verão, não dá mais para saber se o pessoal voltou. Na cidade não tá normalizada ainda. Também por isso eu vim para cá. Né? Eu apostei, eu achei que ia conseguir voltar fácil, rápido. Fácil não, rápido daqui. Quer pegar uma corrida direto ou em seguida, sabe? Que não fosse ficar 20 minutos esperando. Porque, em geral, eu não saio de Porto Alegre, a não ser que seja em dias de baixa demanda e em horários de baixa demanda. Caso contrário, não saio. Semana passada fui a Guaíba, me passei raiva lá e fiz um vídeo, inclusive, que o título foi esse. Por isso não saio de Porto Alegre, né? E hoje estou aqui em Canoas. Enfim, na verdade eu queria que tocasse uma corridinha para dizer assim, agora tu veio, merda, vamos dar ali. Não. Agora que eu direcionei para Cidade Baixa, agora nem Tururu veio mais. Antes estava vindo um monte de coisa. 676, Tururu, para tudo que é canto. Tentei pegar uma para Gravataí a 1,20 km. Só para sair de uma... Sabe? Só para trocar de posição, sabe? Não, vamos passar raiva em Gravataí. Cansei de passar raiva em Canoas. Mas mesmo o Tururu a 1,20 o quilômetro, eu não consegui pegar. Alguém foi mais rápido do que eu. Essa é a situação. Exatamente essa a situação. David Ramon, não tinha um jogador da dupla com esse nome? David Ramon. Se não tinha, parece o nome de jogador de futebol da atualidade, né? David Ramon. Tocou 13,9. Não. 13,6, 38, 22. 28 minutos parado. Era 2h38 quando eu cheguei ali naquele canto. E só agora que eu tô me movimentando, uma corridinha de merda ainda por cima. Eu estou direcionado para Porto Alegre, Cidade Baixa, tocou para o bairro Rio Branco. Que é a metade do caminho daqui até ali, né?
Da Rio Branco eu não vou ficar parado. Eu vou me movimentar em direção ao Maitá. Se tiver que parar, eu paro no Maitá. Enfim. Tô de cara. Tempo perdido, literalmente. Dinheiro perdido. E o pior de tudo é que eu não tô podendo perder esse tempo. Isso aqui é uma única? Tô na dúvida se é uma única, mas acho que é. Parei aqui, tô na rua Gurupi, para acessar aqui de novo a Boqueirão, onde eu trouxe a moça. E eu vou pegar ali na rua Sebastião Coelho, não sabia dessa rua. Uma rua sem saída, por sinal. O rapaz. E vamos levar lá para Boa Saúde, no bairro Rio Branco. Na 102.3 com a parceria do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Nosso projeto é você. Agora 7h15 e hoje estaria de aniversário o Kurt Cobain. Estaria completando 59 anos de idade, vocalista, guitarrista. Feito então, senhora. Então, uma boa noite, um excelente final de semana. Obrigado. 5 de abril de 1994, com somente 27 anos de idade. 7h15 da noite. Anoitece. Vou até avisar que eu te sigo, Ah, que é maravilhoso. muito obrigado pelas palavras. Obrigado. Viu? Ela me segue, eu sou maravilhoso. É Tia Lelê. Acho que deve ser recreacionista, alguma coisa assim. Tá com alguns equipamentos parece ser infantis. Uma camiseta de recreação. Foi abordado aqui assim de graça. Depois dessa, podemos ir pra casa? Enfim, é pra isso que eu vivo. 7h15 da noite. Anoitecendo em Porto Alegre. Fica à esquerda, né? À direita. Direita? É de baixo ali, esse de vidro que tem a placa da Reforma. Este. Isso, esse aqui. Feito então, uma boa tarde e bom fim de pra ti. Obrigada pra você também. Obrigado, tchau, tchau. 5h09 da tarde, já estamos aqui enfurnado dentro do travesseiro de Porto Alegre. Vou pegar minha terceira corredia de 10 na sequência. Pegar ali na Paulino Teixeira e levar para Ramiro Barcelos. Só para somar de 10 em 10, a galinha enche o papo, né? Enfim, movimentinho bem meia boca em Porto Alegre, nada de dinâmico. Já era para ter, se tivesse que ter. Principalmente que hoje é sexta-feira, né? Pelo menos o trânsito tá meia boca, não tá trancado valendo. Também não tá esvaziado. Enfim, eu sei que não são nem 6 horas da tarde e eu já tô cansado pra caralho. Só pra não passar batido. Na volta aqui no bairro Rio Branco, dificilmente eu gravo por aqui, porque tô sempre com passageiro, indo buscar, ou chegando, ou saindo de viagem. É uma região que não se roda vazio praticamente, né? Essa aqui é a rua Professor Álvaro Alvim. E aí uma SUV não sabe o que faz da vida. Vou ter que ir pela contramão, porque né, empacou. Agora à direita vai ter o prédio do que era um dia, ou foi, o Colégio Americano aqui à direita, é um dos mais tradicionais de Porto Alegre hoje. Ele está instalado ali na esquina da Cabral com a Paulino Teixeira, mesma que eu vou chegar agora para pegar passageiro, onde era o Colégio Leonardo da Vinci. E o Colégio Leonardo da Vinci subiu o morro e hoje ocupa a sede do que um dia foi o IPA. E para quem não sabe, IPA e Colégio Americano fazem parte da mesma instituição, digamos assim, né? Metodista. O IPA era o segundo grau na época e a faculdade, e o Colégio Americano tinha
o ensino fundamental, enfim, primeiro grau, jardim de infância, enfim, os pequenos estudavam no americano, depois, quando se formavam no primeiro grau, subiam o morro e iam pro IPA. Enfim, né? Não existe mais isso. E agora tá quebrada. A instituição metodista que administra esses dois colégios tradicionais quebrou de alguma maneira, muito provavelmente por má gestão. Aqui, a moça. Boa tarde, a Daiane. Que legal. Primeiro reconhecimento público, assim. Público não. Sei lá se a palavra certa é essa. Trouxe a Camila aqui pra São Manuel, bairro Santana. E quando eu tava indo buscar ela ali, passou por mim, ali na Lucas de Oliveira, bem em frente ao Zafari. Um rapaz, acho que era um HB20, não tenho certeza, um carro branco. Ele parou do meu lado, não sei o que, te sigo lá e bababá. Tô curtindo muito os podcasts. Primeiro reconhecimento, então, assim, com maior ênfase em relação aos podcasts sem pauta e sem vergonha, né? Daí o sinal abriu, o sinal tava fechado, quando ele parou do meu lado, ele não conseguiu falar, curti muito a dupla. Ele deve estar se referindo ao Rodrigo e ao Lucas, né? Uma dupla de amigos, motores de aplicativo, que eu tive a oportunidade de fazer uma resenha com eles. Foi um dos últimos episódios aí que foi ao ar. Então fica a dica lá, se tu não tá por dentro, dá uma olhadinha lá no canal. Eu criei uma playlist que tá bem no início ali dos vídeos, onde estão todos os episódios que já foram postados, do episódio Sem Pauta e Sem Vergonha. E fica o convite para vocês darem uma olhadinha naquele que foi ontem, o que foi postado ontem também. Achei bem bacana com o Renato Rosinho, o rei do Uber. É uma conversa bem interessante, como aliás foram todas, né? Todas as resenhas que eu tive com todos os convidados até então. Eu curti pra caramba, espero que vocês estejam curtindo também. Agora eu vou falar em Posto Sim, que eu falei mais cedo, ó. O mais novo Posto Sim de Porto Alegre. E pelo que eu entendi, é o Posto Sim de número 200 da rede, que é esse aqui, ó, na esquina da Lucas com a Ipiranga. Na verdade não é a Lucas, né? Esse lado aqui é Aviador Porto. A Lucas é do outro lado da Ipiranga. Mas antes tinha um posto aqui, Rodóio, e antes disso tinha um posto que eu não lembro que maneira que é. E o nome desse posto era o Posto da Lucas. E esses dias, inclusive, eu escutei uma propaganda dessa unidade aqui. Lançamento do posto de número 200 da rede Sim, né? E eles se referiam a Lucas de Oliveira, como se fosse o posto da Lucas e tal. Permaneceu o nome. Então, a partir de agora, esse aqui é o elefantinho da Lucas. Bandeira Petronas. Eu já tive umas 2, 3 vezes para ir no banheiro, que é o que eu mais faço na rede Sim, como já falei antes, que por sinal é perfeito os banheiros da rede Sim, né? E é mais uma lojinha maravilhosa, né? Eu não tive oportunidade de testar o atendimento deles ainda, porque eu não consumi nada nessa loja aqui ainda. Mas a loja está bem bonita, está bem ampla. E só para contrariar, não tem ninguém trabalhando ali nas mesinhas agora, nesse momento. Mas eu tive aqui a semana no meio da tarde e estava lotado. Eu lembro que estava bem quente e o ar-condicionado dele estava trincando. Hashtag fica a dica. E Rede Sim, quiser chegar a colar no canal aí, ó, fazer uma publi, fazer um patrocínio, uma parceria, tô aberto a todos. Rede Sim, Rede VIP, Rede Buffon, Rede Farroupilha, qualquer uma. O importante é colar junto no canal. 6h06 da tarde.
Aí, ó. Só pra mostrar. O pessoal reconhece, né? 4 horas das 15h59. Como é que era aquele filme? 2 solteirões e um bebê, né? O slogan da Rede Sim devia ser 4 funcionários e um computador que não funciona. Cara, é inacreditável. É inacreditável. A Rede Sim tem as melhores lojas de conveniência, disparado. Tem os melhores banheiros, disparado, entre os postos de Porto Alegre, né? Talvez tenha um ou outro que seja melhor que isso aqui, que não seja da Rede Sim. Mas em geral não tem erro. O banheiro é limpo, ou pelo menos sempre vai estar em condição. As lojas são completíssimas, tem de tudo. Só que o problema é o atendimento dessa gente, né? Não tem uma loja da Rede Sim que eu sou bem atendido, não é possível. E não é porque eu sou Uber, porque tá todo mundo se debatendo agora aqui nessa loja aqui na Sertório. 4 funcionários no computador, os 4 olhando pro computador porque o computador não funcionava. Daí tinha fila com 2 motoristas, 2 funcionários. Não precisa citar o nome da empresa, né? Mas de uma empresa dessas de ambulância que abasteceram e queriam pagar. Mais um senhor que tá com o carro dele na bomba ali ainda, porque ele tava atrás de mim e não finalizou o pagamento dele ainda. Tá trancando a bomba aqui. Porque tu vai pagar com cartão, tu tem que pagar dentro da loja. E daí só tem um computador e esse computador não funciona. E o cara só quer comprar um cigarro e perde mais ou menos uns 10 minutos da vida só para comprar um cigarro. E não é só aqui. O pior é que não é só aqui. Todas as lojas é a mesma situação. O sistema que eles usam, eu acho, de venda deve ser dos anos 70. Não é possível. Porque até a maquininha do cartão ali, ela é demorada para aparecer o aproxime o cartão. Tudo demora no sistema de vendas da Rede Sim. É inacreditável que uma rede que consegue entregar lojas maravilhosas, né, com estrutura maravilhosa, tá sempre lotado. A internet aqui deve ser boa, eu nunca testei, porque tem sempre, as mesas são sempre cheias de pessoas que estão trabalhando no home office ali. Tu vê, todas as lojas são assim. Chega ali, se tem 10 mesas, as 10 mesas tem ocupado, tá todo no computador trabalhando, porque provavelmente a internet é boa, o serviço é uma merda, a loja é delícia, é sensacional. Mas como é que não consegue entregar um serviço de qualidade, porra? E não tem nada a ver com esses funcionários aqui, eles não têm nada a ver com isso, é gestão do negócio. Para começar pelo sistema de vendas. Sempre tem um enrosco para emitir essas porra dessas notas fiscal. Não, cara, eu nem queria nota fiscal. Mas os 2 rapazes da empresa de ambulância ali, que estão ali ainda por sinal, ficaram ali só para emitir uma nota. Sei lá, 3, 4 minutos na minha frente, né? E o outro senhor para pagar, aguardando, sabe? E daí uma coisa vai empurrando na outra. E um computador com 4 pessoas paradas. Na verdade são 2 caixas. Um estava funcionando desse jeito, devagar, lento, se arrastando, e o outro estava desligado. Porque os 4 estavam ali fuçando, uma ligava para não sei quem, outra não ligava para não sei quem, e não funcionava a porra do computador. Então o senhor responsável pelas redes Sim aí, ó, eu só tenho elogios para fazer em relação à estrutura e à qualidade das lojas. Dos banheiros, principalmente, que é o que eu mais uso na Rede Sim, são os banheiros. Agora falta um sistema de gestão aí, né? De vendas, de atendimento mais eficaz. E sem essa história de cobrar gasolina dentro da loja de conveniência. Mistura 2 públicos, não tem nada a ver. Às vezes o cara só tá passando, só quer colocar 20 pila pra ir embora, daí tem que entrar na loja. Talvez isso seja uma forma de obrigar o cara a comprar um cigarro, uma bala, um sorvete. Porque existe sim sempre uma indução. Não tem uma vez que eu compro um cigarro que não me ofereça um isqueiro, por exemplo. Sabe? Enfim, feito aqui meu desabafo.
Por aqui? Feito então, uma boa noite pra senhora. Um excelente final de semana. Obrigado. É linda a nossa Rua da Praia, né? Rua dos Andradas. Eu não me canso de filmar aqui quando eu venho pra cá. Adoro ver os barzinhos tudo lotados, carros tudo estacionado. De dia acho que talvez até mais bonito, né? Enfim, os moradores de rua também, convivendo socialmente com todo mundo. 7h50 da noite, estava lá no Gran Parlindóia no take anterior, acho que eu não comentei. E daí na sequência, tocou uma corridinha ali daquela região para trazer aqui para Andradas. Agora vou buscar o Gilberto ali na Duque de Caxias para levar para a Cidade Baixa. Nesse da esquerda. Já parei meu cachorro. Tá lhe esperando ele? Deve estar com saudades. Sim, tchau, obrigada. Feito, uma boa noite, um bom final de semana para a senhora. Ah, tô trancando o morador aqui, tio. Só um pouquinho, já falo com vocês. Se chegar até aqui, tem que ter paciência, né? Vamos lá então, pessoal. No final tudo deu certo. No final tudo deu certo. Porque se não deu ainda é porque não chegou no final, né? Não, mas não chegou. Só no final do dia de hoje. E nada mais. Deixa eu só ligar aqui, virar a câmera para vocês me olharem, me enxergarem. Isso aqui é só preferencial, não preciso parar. Vamos lá, tô aqui na Ípica, na rótula nos prédios que tem aqui na rótula da Costa Gama com a Edgar Pires de Castro, onde eu finalizei às 10h23 da noite minha jornada por hoje. Que cansativo que foi, essas últimas 2 horas. Parece ter se repetido, né? Essas últimas 2 horas foi pior que prova de resistência. Com exceção dessa corrida aqui que me pagou quase 40 pila para vir lá da Orla. Eu acho que eu fiz 40 pila na hora e meia anterior a isso. Era isso, mais ou menos isso. Era umas 8 e pouquinho, agora são 10h20. Era umas 8 e pouquinho, faltava R$80. Eu disse, não, hoje eu vou bater essa meta, nem que seja à meia-noite. Eu pensei, não, mas tá louco, Daniel, até as 10 tu fecha. 80 pila, sexta-feira. Sexta-feira, cidade, temperatura sensacional, delícia. Em 1h30 acho que eu fiz R$40. Tudo bem, deixei de fazer corridas que eu não quis, né? Por exemplo, para Canoas, para Gravataí, para Viamão. Talvez se eu tivesse ido e voltado, talvez eu tivesse conseguido antes dessa 1h30. Mas enfim, o que eu gosto de falar em dias de meta batida, o importante são os 3 pontos, né? O que eu vou lembrar no futuro é só que a meta foi cumprida e nada mais. No final deu tudo certo. Então é isso, tô cansado, mas assim, ó, só para registrar, que dia bem estranho, que sexta-feira bem estranha hoje. Eu comentei mais cedo ali, não dava para entender, na verdade, porque as últimas sextas-feiras do verão, eu já sabia que, por exemplo, a cidade toda vazia, né, pessoal, todo mundo se jogou pra praia, aquela coisa, e tá tudo certo, é isso mesmo, né? Os esquisitos ficaram pra trás, só tinha viagem com esquisita, só tu olhar os últimos vídeos de sextas-feiras aí, tudo tem a palavra esquisito no meio, no título, né? Mas hoje foi estranho. Não teve tantos esquisitos, é verdade. Mas não dava pra entender, sabe? Porque tinha um movimento que não era um movimento, não dava pra tu definir assim, estamos em fevereiro. Não, porque em algum momento tinha tranqueira. Por exemplo, eu peguei uma tranqueira, acho que nem mostrei, não filmei. Lá no Bonfim, ali na hora do Marista, tentando fugir. Eu não peguei a José Altão, mas tava tudo parado como um dia normal de ano letivo, né? Na volta do Marista do Rosário, lá no caso.
E depois do nada desaparecia as pessoas. Eu acho que eu fiz um shopping só hoje, foi Iguatemix. E normalmente tá com um monte, eu recuso a grande maioria, porque eu não gosto de fazer, por exemplo, Iguatemi. E sei lá, dinâmica não teve. E quando teve era 2 pila no centro, eu tava longe. Foi um dia estranho, difícil de definir, sabe? Olha que eu sou um macaco velho nessa vida aqui em Porto Alegre. E eu já entendo, assim, hoje vai ser assim, hoje vai ser assado. Só pela característica, se é o mês tal, se é mês tal, se é início de mês, final de mês. Nada me surpreende mais. Só o estagiário, sim. O estagiário tem dias que ele resolve, né? Hoje é comigo e não tem o que faça mudar. Mas tirando esse detalhe, que não é um detalhe na verdade, mas tirando essa questão, dá para entender, eu consigo pelo menos, entender como vai ser o dia só pelo dia em si. Hoje não deu. E eu não sei o que me espera de amanhã, sábado. Porque na teoria, carnaval já foi. O pessoal tá voltando, a temperatura não tá um calorão para ir pra praia. Tava chovendo hoje, eu escutei no rádio, tava chovendo na praia. E segunda-feira tudo volta ao normal. Quem não voltou a quarta-feira agora, as aulas voltam a segunda-feira. Então não é um final de semana que o pessoal vai ter debandada pra praia, por exemplo. A não ser quem tem a casa em condomínio, com a vida resolvida. Esses aí vão sempre, não quer nem saber. Foda-se o mundo, né? Mas aquele que conta a grana... de repente é isso, né? De repente acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro do pessoal que conta a grana pra fazer esse tipo de bate-volta, por exemplo, no final de semana, que não tem. Mas enfim, não sei o que vai ser de amanhã, mas estarei pronto, disposto, cheiroso na pista, amanhã no mesmo horário. Mas isso é papo, então, pro próximo vídeo, pro vídeo de amanhã, sábado 21 de fevereiro. Então, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, se chegou até o final, deixa no comentário lá a hashtag no final deu certo. Eu acho que é isso. Eu tinha pensado alguma coisa assim e já esqueci. No final deu tudo certo. Repito, hashtag no final deu tudo certo, que eu vou ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Fui.